Tony de repente ficou doente com uma doença misteriosa, o que deixou Ruai-Ka e Hung extremamente preocupados. Ambos estavam inseguros e temerosos pela vida de Tony. Eles imediatamente o levaram ao médico, na esperança de descobrir a causa e o tratamento. O problema é que a doença não se parecia com nada que eles já conheciam. Os sintomas estavam ficando cada vez mais evidentes e, com o tempo, os sinais de perigo aumentavam. Será que essa doença realmente ameaça a vida de Tony? O que está por trás desses sinais estranhos? E será que o médico conseguirá tratá-lo a tempo? Como essa história vai se desenrolar? Você consegue adivinhar qual é a doença de Tony? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes. Na manhã daquele dia, Ruai-Ka acordou e sentiu que algo estava errado. Ela olhou para Tony, que estava deitado ao seu lado, mas ao contrário dos outros dias, seu corpo apresentava sinais estranhos. Pequenas manchas vermelhas na pele delicada de Tony a deixaram preocupada. O menino estava se coçando o tempo todo, mas parecia não conseguir aliviar a coceira. Ruai-Ka rapidamente se levantou, chamou pelo nome de Tony, mas ele apenas abriu os olhos de forma sonolenta e logo adormeceu novamente, exausto. Ba-Bei, a mulher mais experiente que morava com a família de Ruai-Ka, percebeu a situação e se sentou ao lado dela. Juntas observaram Tony e Ba-Bei falou suavemente: "Pode ser que o menino esteja com alguma alergia. Já vi esses sinais em algumas crianças da aldeia quando tinham alergia a alimentos ou por causa das mudanças repentinas no tempo." Ruai-Ka olhou para Ba-Bei, sentindo a preocupação crescer em seu peito. Mas Ba-Bei continuou com uma explicação diferente. "Ruai-Ka, você dormiu com Tony depois de voltar da floresta e suas roupas foram lavadas juntas. Essas coisas podem ter causado a reação." Ruai-Ka sentiu um peso de culpa em seu coração. Pensou consigo mesma que talvez Ba-Bei estivesse certa. O menino tinha apenas 3 anos, sua pele era frágil e vulnerável. Durante a viagem pela floresta, onde o clima e o ambiente eram completamente diferentes, Tony deve ter entrado em contato com vários germes e bactérias naturais. Ruai-Ka se sentiu culpada por não ter protegido melhor o menino, e a preocupação só aumentava dentro dela. A sensação de incerteza não a deixava. Ruai-Ka decidiu que não podia esperar mais. Ela precisava levar Tony ao hospital imediatamente para checar sua saúde. Mas em meio ao desespero, ela percebeu que não tinha seu celular e Ba-Bei também não possuía um. Olhou para Ba-Bei e disse: "Ba-Bei, eu preciso pegar o telefone emprestado para ligar para Hung. Ele precisa saber da situação de Tony agora." Ba-Bei assentiu imediatamente, pegando seu celular e entregando para Ruai-Ka. Ela rapidamente discou o número de Hung, seu amigo de longa data, que sempre fora seu apoio em momentos difíceis. Quando o telefone tocou, ela pôde sentir seu coração bater mais rápido. Ba-Bei permanecia em silêncio, seus olhos fixos em Tony, enquanto Ruai-Ka aguardava ansiosamente do outro lado da linha. "Alô, Hung", disse Ruai-Ka, com a voz cheia de preocupação. "Tony está doente, tem algumas manchas vermelhas no corpo e ele está se coçando o tempo todo. Eu não sei o que fazer. Ba-Bei disse que pode ser alergia, mas eu acho que não é isso. Eu preciso levar Tony ao hospital agora." Do outro lado da linha, Hung ficou surpreso com a notícia. Sua voz expressava claramente preocupação e tensão. "O quê? O que aconteceu com Tony?" "Ele está bem. Não se preocupe, vou fazer o possível. Não vá sozinha, vou te encontrar e levá-las ao hospital. Espere um pouco por mim." Ruai-Ka se sentiu um pouco mais aliviada ao ouvir Hung falar dessa forma. Embora soubesse que a situação de Tony era séria, a presença de Hung ao seu lado a fazia sentir-se mais tranquila. Ela agradeceu a Hung e desligou o telefone, virando-se para Ba-Bei com os olhos cheios de preocupação. "Ba-Bei, Hung está a caminho. Ele vai nos levar ao hospital." Ba-Bei não disse nada, apenas assentiu levemente. Ela sabia o quanto Ruai-Ka estava preocupada com Tony e também podia sentir o imenso amor que ela tinha por ele.
Tony era como parte da família para Ruaika, uma criança que ela cuidava e amava, como se fosse seu próprio filho. E naquele momento, Babei sabia que a preocupação de Ruaika era natural. Ela suspirou suavemente e deu um carinho em Ruaika. Não se preocupe tanto, o céu vai ajudar o menino. Vai ficar tudo bem. Ruaika tentou controlar suas emoções, mas as lágrimas estavam prestes a cair. Ela sabia que precisava ser forte, não poderia deixar Tony ver sua fraqueza nesse momento. Olhou para a porta, esperando que um milagre acontecesse e que o querido menino se recuperasse logo. Naquela manhã, Tony acordou depois de uma longa noite de sono. Ruaika viu que ele ainda estava cansado, mas pelo menos parecia um pouco melhor do que pela manhã. Ela não conseguia esconder a preocupação no coração, mas ao menos agora podia respirar um pouco mais aliviada. Ela pegou Tony no colo, o colocou na cadeira e começou a preparar o café da manhã para ele. Ao ver o pequeno Tony comendo lentamente a colher de mingau, Ruaika sentiu uma dor profunda no peito. Ela só queria que a doença de Tony não fosse grave, mas por mais que tentasse, a ansiedade ainda dominava seu coração. Enquanto isso, Ruaika rapidamente preparava as coisas para levar Tony ao hospital. Ela pegou as roupas mais leves e organizou os itens necessários. Ambos sabiam que não podiam mais esperar, tinham que levar Tony para o hospital imediatamente. Pouco tempo depois, o som de uma motocicleta chegou até seus ouvidos. Ruaika olhou pela janela e viu Hung chegando com um semblante tenso. Ele parou a moto na frente da casa, desceu rapidamente e entrou. Ao ver Tony, Hung ficou ainda mais preocupado. O menino parecia pálido, com os olhos cansados, e as manchas vermelhas ainda estavam visíveis em sua pele. Hung se aproximou e perguntou ansioso: "Como está o Tony?" "Ele está bem. Você pode me contar o que aconteceu?" Ruaika olhou para Hung, tentando manter a calma, mas sua voz ainda estava cheia de preocupação. "Tony está muito mal, Hung. Ele tem sinais muito estranhos. O médico disse que precisamos levá-lo ao hospital agora. Eu não acho que podemos esperar mais. A situação de Tony pode piorar a qualquer momento." Ela olhou para ele com olhos cheios de temor, como se quisesse que ele entendesse a gravidade da situação. Hung não disse mais nada. Ele rapidamente pegou Tony no colo e saiu colocando o menino no banco de trás da moto. "Vou levar vocês ao hospital imediatamente. Não se preocupe, tudo vai ficar bem," ele disse, tentando sorrir, embora também estivesse bastante apreensivo. Os três subiram na moto. Hung deu partida e acelerou em direção ao hospital. O hospital estava extremamente movimentado. Pessoas entrando e saindo, sirenes ao fundo, o nome dos pacientes sendo chamados o tempo todo. Ruaika sentia seu coração apertar ao ver a longa fila de espera. Todos estavam nervosos, mas ela sentia sua ansiedade aumentar ainda mais ao olhar para Tony. O menino tinha apenas 3 anos, muito novo para enfrentar algo assim. Só de pensar que a condição dele poderia ser grave, seu coração parecia se partir. Os 3 entraram na sala de emergência, mas o médico ainda não havia chegado. Ruaika e Hung se entreolharam com os olhos cheios de medo. Hung colocou Tony na cama do hospital, sua mão ainda segurando o pequeno com carinho, como se não quisesse soltá-lo nem por um segundo. "Espero que o médico chegue logo," Hung disse com uma voz baixa e apreensiva. Enquanto esperavam, Ruaika não conseguia ficar parada. Ela olhava para todos os cantos da sala, para os bancos ocupados por pacientes e familiares. O som das respirações, os olhares ansiosos, tudo contribuía para aumentar a tensão no ar. O tempo parecia ter parado cada minuto, se arrastando como se fosse uma eternidade. Tony estava sentado na cama, seus olhos se fechando lentamente. Ruaika não conseguia desviar o olhar do filho, cheia de insegurança. Será que Tony vai ser salvo a tempo? Ruaika pensava para si mesma. Ela temia que essa doença pudesse mudar tudo, que poderia destruir toda a felicidade que ela e Tony haviam construído ao longo dos anos. Mas ela sabia que não podia deixar o medo dominá-la agora. Ela precisava ser forte para enfrentar esse desafio. Do lado de fora,
O médico e a enfermeira ainda não apareceram. Tudo parecia silencioso, apenas os suspiros das pessoas esperando. Huai-Ca segurava a mão de Hung com força, como se procurasse um apoio nesse momento. Ela fez uma promessa a si mesma de que acontecesse o que acontecesse, ela não desistiria, lutaria até o fim para proteger Tony. Será que essa doença misteriosa pode ser tratada a tempo? Será que Tony vai superar esse perigo? Todas essas perguntas ainda permanecem sem resposta enquanto o médico não chega. Vamos acompanhar o próximo capítulo para descobrir como essa história se desenrolará. Không ai nói gì nhiều, nhưng những cử chỉ nhỏ, một cái cúi đầu, một ánh mắt chiều mến, một thoáng cái xa đầu, đầy yêu thương đã tạo nên một sợi dây vô hình kết nối ba con người. Họ không cần lời nói để hiểu nhau, tất cả đều hiện lên rõ ràng qua ánh nhìn, qua hơi thở và những phút giây bình yên hiếm hoi giữa bộn bề cuộc sống. Do bắt đầu kể cho Tony một câu chuyện bằng những hành động minh họa. Bàn tay anh tạo ra những hình con vật, chiếc lá thô trở thành con thuyền, trên sỏi nhỏ hóa thành kho báu thương dấu trong khu rừng thần tiên. Tony thích thú, mắt sáng rực vỗ tay không ngừng, ngồi cạnh ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt con trai. Lúc này mình tràn đầy sự hồn nhiên, khiến mà không từng sợ rằng Tony sẽ dần ngắt đi giữa sóng gió cuộc đời. Những giây phút đã trôi qua, những sự giản dị và thanh bình, không cần tình nào, không cần quá nhiều lời, chỉ là ba con người đang tận hưởng thời khắc quý giá, nơi một đứa trẻ được yêu thương bởi hai người đàn ông, hai người bố, mỗi người mang một nỗi niềm, một quá khứ riêng, nhưng chung một tình cảm. Tony bất chợt nhìn cả hai, ánh mắt như muốn nói gì đó, thể hiện các cảm nhận về sự khác biệt, nhưng không thấy điều gì lạ lắm. Cậu bé không biết tên gọi chính xác của mối liên hệ này, nhưng trái tim non nớt của cậu lại thấu rõ tình cảm chân thành anh nhận quanh mình. Trước khi rời học kết thúc, Tony được cô giáo gọi vào lớp. Cậu bé rất thích giờ và hai tay người đàn ông, nhưng vẫn không quên lại vẫy tay một nụ cười trên môi, vẫy tay nhỏ xíu. Thấy cuốn trái tim đô thắt lại, còn mình cũng cảm thấy lòng mình dịu đi, như thể sau tất cả những gánh nặng hôm nay cũng có thể san sẻ những phần.